tem que falar com a pessoa que está em pecado? No pastor. E acaba que a gente faz fofoca um com o outro, fala, ó, você viu ali, ó, o irmão está errado, ao invés de chegar nele. E ele lembrou até o texto de Mateus 5, onde a gente fala como que a gente adverte um irmão quando ele está no erro. É no amor, é chegar na pessoa pessoalmente, antes de expor qualquer situação. Porque se você ganhar aquela alma para Jesus, a festa no céu, isso é maravilha. E a gente só leva a situação para frente quando não tem mais jeito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, coisas que estavam entrando na igreja de Corinto, e para que a gente olhe para a nossa vida, será que em algum momento, alguma dessas coisas ruins estão entrando nas nossas vidas? Será que a nossa igreja hoje, ela está tendo um crescimento saudável ou somente um crescimento numérico? Porque você pode ter certeza de uma coisa, uma igreja com 10 membros fiéis, cheios do Espírito Santo, ela faz muito mais coisas de uma igreja de 1 milhão de pessoas vazias, sem o Espírito Santo. Então, a ideia desse estudo expositivo é realmente expor a palavra de Deus na íntegra, a fim de que possamos entender o que Deus quer falar com a gente, mudar e ser uma igreja relevante aqui neste lugar, ser uma igreja não somente esse templo aqui, mas na nossa casa ser relevante, que seu vizinho possa olhar para a sua casa e falar, ali mora um cristão, ali mora uma pessoa diferente, ali tem um negócio diferente quando eu passo ali na frente. Então que a gente possa ser transformado. Eu estava conversando hoje com o meu barbeiro, que realmente só faz minha barba, né? Não tem muito cabelo para cortar, e eu estava falando sobre essa situação de que hoje é difícil a gente tratar algumas palavras. Eu falei, quando eu fui preparar esse sermão semana passada, estava fazendo um estudo expositivo dele ali, como isso bateu em mim. E como eu vi que eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. E às vezes, a gente estudando um pouquinho, a gente vê que a gente fica acostumado com o pecado. Tem certos pecados que nós tratamos como pecados de estimação. E a neurociência explica isso, que às vezes nossa mente, ela se acomoda a certo tipo de repetições que você começa a considerar aquilo normal. Às vezes eu estava falando até com o Bruninho que você peca, você pede perdão. Passa 1 hora depois, você faz aquele mesmo erro e pede perdão, se sente aliviado. Então a sua mente ela já começa a entender que pedir perdão é suficiente. E você não consegue gerar um arrependimento. E essa mensagem de hoje é um chamado ao arrependimento. É um chamado à transformação. Não somente essa mensagem, mas toda a mensagem da Bíblia. Porque a Bíblia é o que nos liberta, é o que nos transforma. Então vamos estar lendo, acompanhe comigo aí. E depois a gente entra um pouquinho nesse texto mais profundamente, em nome de Jesus. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveria ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão de sinceridade e de verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me isso não apropriadamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem os malfeitores do meio de vocês. Vamos orar? Senhor, meu Deus, louvado seja o seu santo nome, ó Pai. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por esta mensagem, mesmo parecendo pesada aos nossos olhos, é algo que não veio para massagear nosso ego, mas veio para transformar a nossa vida para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Eu te peço que nesse momento, ó Pai, essas palavras aqui dessa carta, ó Pai, e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, possa entrar
na nossa mente, entrar no nosso coração de verdade, ó Pai, de fato que possamos ser transformados, ó Pai, em nome de Jesus, que o Seu reino cresça a cada dia mais. Ó Pai, queremos uma igreja cheia, uma igreja grande, ó Pai, queremos ser relevantes nessa rua, mas queremos, ó Pai, principalmente, ser uma igreja separada pelo Senhor, ó Pai, ser uma igreja santificada, ó Pai, uma igreja onde o pecado não pisa aqui, ó Pai, que possamos, quando entrar alguma situação ruim, ó Pai, tratar isso com amor, ó Pai, tratar isso sabendo, ó Pai, que o Senhor morreu por nós, ó Pai, não para que possamos viver livremente no pecado, mas que possamos viver livre do pecado, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, apesar da minha pequenez, que o Senhor possa me usar como um instrumento vivo em Suas mãos, ó Pai, para a honra e glória do Seu santo nome, é o que te pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje é uma carta, igual eu falei, eu estava conversando com o Bruninho, e é uma carta que eu falei, nossa, tem umas partes pesadas. Só que essas partes pesadas são o que diferenciam o cristão de verdade num cristão que está no leitinho ainda, que não está no alimento sólido. Por quê? É através disso que nós somos transformados. Corinto era uma igreja que era situada num lugar onde que tinha prostituição, idolatria, tinha tudo de ruim. Era uma igreja que foi feita para tinha tudo para ser um grande hospital dos enfermos, das pessoas pecadoras. Só que, infelizmente, o pecado estava entrando na igreja como algo normal. E hoje vamos falar um pouquinho da pureza no corpo de Cristo. E eu achei essa frase muito interessante. A igreja que não confronta o pecado contamina a comunhão. O que isso quer dizer? A gente vai ver um pouquinho que nesse texto, que a igreja de Corinto estava abraçando o pecado como se fosse algo normal, e eles estavam se vangloriando disso. Não que a gente tenha que deixar as pessoas pecadoras lá fora, mas o hospital serve para pessoas que querem ser curadas. Não adianta você ir para o hospital se você não quer ser curado. Você não vai receber nada. Não adianta você ir para o hospital, o médico te passar um medicamento e você não quiser tomar ele. Não adianta o médico passar para você, eu estou desandado, ele vai te passar uma alimentação melhor e você não comer aquela alimentação melhor, de nada vai adiantar. É uma perda de tempo. E Paulo está mostrando exatamente sobre essa situação. A igreja de Corinto estava num pecado, um pecado muito grave, que era o pecado do incesto. Só que o pecado em si, ele nem atormenta tanto Paulo. O que atormenta mais ele, além do pecado, claramente, é a situação dos irmãos, de aceitarem, de saberem que está acontecendo uma coisa ruim, uma sujeira na igreja, algo que estava contaminando, que nem as pessoas de fora faziam, e eles deixando tudo normal. E aí ele vem e lembra, fala, pessoal, um pouquinho de fermento somente leveda toda a massa. Quando a gente deixa o pecado entrar na nossa igreja e começa a conviver com ele, isso pode estragar toda a comunhão da igreja. E às vezes uma igreja chega, começa a crescer, só que o pecado cresce junto. Daqui a pouco essa igreja é destruída. Então hoje a ideia é a gente abrir os nossos olhos para a pureza do corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. E se o meu dedo está contaminado, nós temos que tratá-lo. Às vezes, esse dedo pode ser até removido, mas na ideia de que ele volte para abençoar a nossa vida. E Paulo está falando um pouquinho sobre isso. Depois ele fala também um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar detalhadamente, sobre a questão de não se contaminar com as pessoas. E eu fiquei pensando um pouco, muitas vezes a gente tem mania de passar a mão na cabeça das pessoas que estão no erro, que estão no pecado. Não, é melhor ele estar aqui na igreja do meu lado aqui, do que no mundo lá fora. Mas Paulo está sendo bem enfático nisso, mostrando que é melhor esse irmão estar lá fora e que ele sofra as consequências do pecado e retorne, do que ele ficar na igreja com o coração vazio de Deus, cheio de pecado, e no dia do juízo final, Jesus olhar para ele, afaste de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. É melhor uma chicotada agora do que no final dos dias você ser amassageado o tempo todo e você não ter parte junto ao Pai. A gente faz lembrar isso aqui igual quando o nosso pai nos corrige. Nenhum pai quer corrigir o filho porque gosta de corrigir. Ninguém quer bater no seu filho porque gosta, e sim para que ele possa aprender, para que ele possa ser uma pessoa diferente. Antes, quando meu pai brigava comigo, eu apanhei bastante, porque eu aprontava muito. Eu reclamava, falava, queria ser de outra família. Quantas vezes que eu reclamei disso? E hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pai, por cada tapa que ele me deu. Porque se hoje eu estou aqui, é porque Deus usou meu pai para me corrigir. A correção, às vezes, ela pode ser dolorida, mas a correção é só de quem te ama. Eu estava lembrando também até eu falei no vídeo lá da igreja, no Retiro Espiritual de 2014, eu estava lá cantando, Maranata, a hora vem, Jesus.
E muitas pessoas podiam me abraçar, ora vem, eu estava no pecado, eu estava no mundo, estava afundado na lama. Eu lembro como se fosse ontem, o Eliezer olhando para mim, você tem certeza disso? Foi uma palavra dura, mas foi uma palavra de amor. Se ele não me amasse, não amasse minha vida, ele nunca falaria isso, simplesmente ele estava tranquilo cantando e poderia deixar. E Paulo está mostrando sobre isso, quando alguém ama uma pessoa, ela corrige. Por mais que essa correção doa agora, lá na frente ela gera frutos, ela transforma. E é sobre isso que nós vamos trabalhar um pouquinho. Então que a gente possa abrir nosso coração para toda a correção que formos receber, porque a correção é para o crescimento, é para a edificação da nossa igreja. Nós queremos ser relevante. Eu estava pensando lá em casa, eu conversando, falei, poxa Senhor, porque a gente tem um centro aqui na nossa rua, porque a gente não é relevante o suficiente de passar ali e nunca ter manifestação, e que a gente possa ser transformados por Jesus, a tal ponto que nunca mais nessa rua aqui, São João del Rei, tenha nenhuma manifestação, que esse centro possa virar um dia um ponto estratégico de pregação, um lugar de bênçãos e não mais um lugar de maldição. Nós somos chamados para ser relevantes. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, ali vai um cristão de verdade. Quando a gente começa a aceitar o pecado, deixar o pecado entrar na nossa casa, entrar no mundo, a nossa mente começa a acostumar com aquilo, e depois para você tirar aquilo é muito difícil. Tem que ter muita luta. E às vezes a frase que você mais usa é, eu vou tentar. Não, comece a profetizar no nome santo de Jesus que você é transformado. A ciência explica que quando você fala que vou tentar, o seu cérebro ele tem 50% de capacidade de acertar, porque o vou tentar ele remete ao acerto ou ao erro, mas quando você fala para ele, a partir de hoje eu sou diferente, isso te dá uma probabilidade de acerto muito maior, porque o seu cérebro ele fala, opa, ele não está tentando, ele está transformado. Então quando você erra, você começa a gerar um arrependimento e uma transformação diferente. E vamos lá. O escândalo da tolerância do pecado. Primeiro, o versículo 1 e 2, Paulo está falando ali que ele ficou sabendo que estava acontecendo um pecado de incesto. Um homem estava tendo relação com a mãe do seu pai, com a mulher do seu pai, desculpa, com a esposa, com a mulher do seu pai, ou seja, a sua madrasta, porque senão ele relataria que seria sua própria mãe. Mas isso entra no pecado do incesto. Aquele pecado era um pecado pesado, que nem o povo de fora aceitava aquilo. Desde as leis de Moisés já se falava, não tenha relações com a mulher do seu pai, para não envergonhá-lo. E aquele rapaz estava tendo relação com a esposa, com a mulher do seu próprio pai, e o povo estava achando isso normal. Uma coisa que o mundo escandalizava, uma coisa que as pessoas de fora achavam que era abominável, e realmente é algo abominável, a igreja estava abraçando, e eles estavam se orgulhando. O orgulho dele é, olha, ele está na igreja. É como se fosse a gente, olha, ele é pecador, mas ele está aqui, é melhor ele estar aqui comigo, tadinho. Quando você faz isso, você está mandando seu irmão para o inferno. Você está condenando aquela pessoa. É muito melhor um tapa que você toma agora em amor, do que um carinho falso, porque amigo de verdade é aquele que te leva a Cristo. Em 2014, nessa mesma época que eu fui para o retiro espiritual, eu fui chamado para pular carnaval com meus amigos. E os meus amigos me chamaram para ir para o retiro. Eu fui para o retiro. Cheguei lá, pensei que ia ser só alegria, e ainda recebo uma palavra. Eu falei, rapaz, aquilo foi a melhor coisa da minha vida. Eu poderia estar numa festa passageira, mas eu estava num lugar diferenciado, porque Deus usou uma pessoa para falar comigo naquele lugar, e aquela palavra foi de amor. E aqui Paulo está mostrando que o problema, assim, não é em si o pecado é um problemão, sim. Só que o pior é que a igreja estava aceitando aquilo como se fosse algo normal. A igreja não queria corrigir. Imagina quantos acontecimentos desse tipo estava tendo na igreja. Imagina que autoridade que você tem para corrigir um irmão, sendo que o outro está cometendo um incesto. Como que você chega no outro para falar alguma coisa? E o medo de julgamento. Isso é uma coisa que acaba com toda a igreja. Imagina uma casa pegando fogo, um incêndio, tudo sendo queimado, destruído, e os moradores da casa, ao invés de fazer alguma coisa, nossa, olha, esse teclado é bonito, contemplando alguma outra coisa. As pessoas que estão ali dentro vão simplesmente morrer junto. O fogo pegando, você contemplando uma paisagem, e o fogo continua. Não é o ato de você contemplar algo e tentar acobertar aquela situação que vai te livrar. O pecado, ele está aí. E Paulo está mostrando exatamente isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O perigo desse pecado, o escândalo. Já estava sendo um escândalo. Paulo não estava lá fisicamente. E ele estava sabendo do acontecimento. Será que a gente tem feito isso também? Será que às vezes a pessoa é muito amiga nossa
e a gente tem medo de falar com ela alguma coisa, isso não é amizade, isso é maldade, porque amigo de verdade é aquele que te corrige. Paulo está querendo mostrar isso para as pessoas. Meus irmãos, meus amigos, amigo é aquele que vai estar com você, é aquele que te ensina, é aquele que te corrige, que às vezes até te bate, mas que te ensina o caminho certo. O pecado, ele não pode ser tolerado. Jesus Cristo, ele carregou a cruz dele e fala, se alguém quer vir até mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha até mim. O negar a si mesmo é você entender que algo está errado e independente da consequência de você falar com aquela pessoa, você vai falar porque aquilo é o correto. Às vezes a gente tem medo de falar com a pessoa temendo as consequências. Poxa, mas se eu falar com ele vai ficar chateado. Poxa, se eu falar com ele, e se ele sair da igreja? Meu irmão, ora. Pede direcionamento de Deus. E se Deus tocar no seu coração para falar uma coisa para alguém, fale. É melhor você falar do que um dia você ser cobrado porque você não falou. Pior coisa que tem, que você perder um amigo porque você falou uma coisa dura para ele, é você perder um amigo porque você não falou algo para ele, porque você pôde alertar ele e ele morrer e você sabia qual que é o fim dele. Isso é a pior coisa que tem. Então nós fomos chamados a não tolerar o pecado. É isso que o Paulo vai falar um pouquinho com a gente. As pessoas estavam abraçando o pecado, estavam deixando o pecado entrar dentro da igreja. E Jesus é santo, ele purifica a igreja, ele não contamina a igreja. A igreja que é coberta do pecado, rasga o manto da santidade. A tolerância do pecado é semente da decadência da igreja. Uma igreja que tolera o pecado, ela está jogando uma pequena semente. Pode ser que hoje você não veja nada, mas amanhã essa semente cresce, daqui a pouco ela vira uma árvore, daqui a pouco as raízes dela estão fortes, e para arrancar aquilo dali, vira um sacrifício, vira uma luta, porque muitas pessoas já estão comendo daquele fruto errado. Então o pecado, quando ele entra na igreja, ele é muito complicado, porque uma pequena semente, ela pode destruir toda uma casa. Em seguida, a postura diante do pecado no corpo. Essa parte foi uma parte que chamou muita atenção, que Paulo está falando que ele não está lá fisicamente, mas que ele já condena aquela pessoa. E essa condenação, às vezes a pessoa acha que é a questão do julgamento, mas não é um julgamento de você simplesmente falar daquela pessoa. Essa condenação é porque aquela pessoa estava nitidamente que não queria ser transformada. E o Paulo fala uma palavra ali que eu achei muito forte. Ele fala, é melhor lançar ele para Satanás, para que o seu corpo seja destruído, para que um dia final a alma seja salva. Eu falei, é melhor jogar uma pessoa para Satanás? Mas o que Paulo quis dizer com isso? Lembra da história do filho pródigo? Um dia um jovem, ele olha para o seu pai e fala, pai, eu quero minha herança. O pai entrega a herança para ele. O filho pega aquela herança, vai para a prostituição, para a bebedeira, para a bagunça, tem grandes amigos, tem um monte de pessoas ao seu lado, está na bagunça, na curtição, o dinheiro começa a acabar, porque ele só gasta, e um dia ele tem mais nada. Um dia ele está no fundo do poço. O porco era um animal imundo, e ele olha para aquela lavagem, aquela comida do porco, e ele sente vontade de comer aquilo. Quando ele sente vontade, ele fala, poxa, meu pai tem muitos empregados, vou chegar até ele e vou falar para me trabalhar como servo. Aí ele vem, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, deixe-me trabalhar como seu servo. O que o pai faz nesse momento? O pai coloca um anel no dedo, dá uma nova sandália, chama ele de filho e faz um banquete. Quando Paulo está se referindo a deixar aquela pessoa ser destruída, é como a situação do filho pródigo. Se o pai passasse a mão na cabeça do filho, desse dinheiro e deixasse aquele filho ficar ali na casa, aquele filho ia acabar com o dinheiro dele, ia acabar com o outro dinheiro do irmão, ia acabar com a propriedade do pai, ia acabar com a vida das pessoas, bobear, ia dever para as pessoas, ia acabar com a sua família inteira. Então o ato do pai deixar o filho ir e entregar o dinheiro para ele, não é um ato de desespero, não é um ato de falta de amor, é o ato mais amoroso que você pode ter na sua vida, porque o fato dele deixar o filho ir é que ele sabia, eu plantei a semente ali, ele tem um chamado, um dia ele vai voltar para casa, e foi isso que aconteceu. Aquele rapaz é destruído, o filho pródigo é destruído, ele é todo detonado. Quando ele chega no fim do poço, ele olha e lembra de quem? Do pai. E quem é o nosso pai quando nós estamos no fim do poço, e quando estamos em cima do poço, em qualquer momento do poço? Jesus Cristo é o nosso pai. Ele nos ama, ele está pronto com o anel aqui na mão para colocar no seu dedo. Ele está com sandálias novas para te dar, ele está te aguardando para o grande banquete.
Não importa o que você sofreu agora, o que importa é que você volte para a comunhão de Cristo. É isso, esse que é o importante. Não importa se aquela pessoa, deixa lá, aquela pessoa não quer ser curada, não quer ser transformada, infelizmente. Vamos orando por ela, mas vamos ter que deixar a certo momento. É melhor aquela pessoa sofreu as consequências do pecado, ser esmagada pelo mundo, e um dia abrir os olhos e lembrar que ele tem um pai que está esperando, do que aquela pessoa ser massageada a vida inteira e um dia acabar indo para o inferno. Eu lembro, a Cristiane, ela brigava muito comigo quando eu me rebelei no louvor 2 vezes. Eu fiquei chateado com a situação do louvor, briguei com o Daniel, ele me botou no banco, eu quis sair do louvor. Fiquei revoltado, um dia ele foi, me deixou voltar. Voltei para o louvor e comecei a sacanear de novo. Comecei a ficar do mesmo jeito. Falei, agora não vai me botar no banco, ele já botou uma vez, o Dani foi e me colocou no banco de novo. Falei, poxa, mas não é possível. A melhor coisa que o Daniel fez foi essa correção comigo. Porque se ele não tivesse me corrigido, eu não ia entender o que é o certo ali. Eu iria deixar aquilo lá na bagunça. E eu iria acabar contaminando todos os outros irmãos, que é o nosso ponto, o nosso próximo ponto que nós vamos ver. Porque quando uma pessoa está trabalhando totalmente errada no meio das pessoas que estão certas, aquelas pessoas que estão certas, uma hora começa a cansar. Fala, poxa, é igual quando a gente trabalha na nossa empresa. Às vezes você vê aquele cara que é nó cego, aquele cara que trabalha menos, o cara sendo valorizado, você fala, vou começar a fazer de qualquer jeito também. É o que nós temos feito. Infelizmente, mas não é essa a postura certa. A postura diante do pecado é melhor você deixar a pessoa ir, porque um dia ela vai voltar. Eu saí 2 vezes do louvor, na terceira vez que eu voltei para o louvor, hoje eu sou um músico assim, tem que melhorar muito, só que eu sou infinitamente melhor do que eu imaginava que um dia eu seria, porque quando eu voltei com o coração humilde. Eu falei, me ensina. Comecei a deixar as pessoas me ensinar. Comecei a ensaiar a música em casa, eu só tocava com cifra, era viciado, e o Daniel não gostava disso. E ele foi me corrigindo. Hoje eu consegui melhorar muito por causa da correção. Hoje, se eu estou aqui, é por causa da correção dos meus pais, dos meus amigos de verdade. Quantos puxões de orelha que meus amigos me deram. Quantas vezes que eles iam na minha casa. Mesmo ficando chateado. Mesmo a gente brigando, parando até de se falar. Mas o Espírito Santo, ele toca no coração. É a oração, é a transformação e a palavra da verdade que transforma. É muito melhor você deixar uma pessoa ser esmagada lá fora, mesmo com o coração quebrado e triste. Imagina um filho, às vezes seu, lá no mundo, você fala, caramba, ele está sendo esmagado, está sendo maltratado. Mas é muito melhor ele ser maltratado ali, por um certo momento, porque um dia ele vai lembrar que ele tem um pai que o ama, e esse pai está de braços abertos esperando. Há chance para todo mundo, há esperança para todo mundo que quer ser curado. A igreja é um hospital para as pessoas que estão doentes e querem a cura. Não adianta você tratar a igreja como um clube, um lugarzinho que você vem e olha, massageou meu ego. Hoje eu vejo igrejas grandes, mas igrejas que não pregam sobre dízimos, sobre ofertas, sobre arrependimento, sobre pecado, são igrejas coaches, que as pessoas vão lá, hoje eu ouvi que uma porta vai abrir para mim, glória a Deus, e sai feliz. As pessoas querem ouvir isso, porque isso é gostoso de se ouvir, quem não quer? Olha, amanhã uma empresa vai te ligar e você vai ganhar um salário 10 vezes maior que o seu. Queremos, a gente recebe em nome de Jesus. Mas não é para isso que a igreja está aqui. A igreja está para se você transformado. De que adianta você ter todas as respostas bonitinhas na sua vida, se você não vai herdar nada no final? Vale muito mais a mensagem doída agora e o reino dos céus depois, do que a pessoa te massagear o tempo todo e você não ter nada para oferecer a Cristo no dia que Ele voltar. A disciplina bíblica é uma prova de amor e zelo pelo corpo. Expulsar o pecado é preservar a saúde da igreja. Você quer uma igreja saudável? Expulse o pecado. Se você está com algum pecado na sua vida, expulse. Começa a pensar e puxar na sua memória, será que tem alguma coisa que você tem feito já no automático, que você está se arrependendo todo dia? Será que isso é arrependimento de verdade? Porque o arrependimento, ele gera metanoia. Metanoia é mudança de mente, mudança de comportamento. Eu me arrependo, mas continuo com o mesmo comportamento, isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento gera transformação. Expulse o pecado da igreja, por mais difícil que seja. Lembre, tome a sua cruz. Quando Jesus tomou a cruz, aquela cruz não era um banquinho, não era aconchegante, não era toda fofinha, não era para ele ir para um spa. Jesus tomou a sua cruz para ir para a morte. Ele não merecia morrer, nós merecíamos o castigo, mas o seu amor incondicional fez com que ele tomasse a cruz. E o que ele fala para a gente? Você quer vir até mim? Tome a sua também. Tomar a cruz
vai ser renúncia. Tomar a cruz vai ser arrependimento. Tomar a cruz vai ser apanhar de vez em quando. Mas tomar a cruz é fazer parte com Cristo. É um dia você chegar lá em cima e Jesus olhar para você, vem filho querido, venha para o gozo eterno do meu Pai. É o que nós queremos ouvir, mas para isso tem todo um processo. A santidade coletiva e sua preservação. Um pequeno fio desencapado, se tiver um fio desencapado aqui nessa parte, a gente não consegue ver. Aqui está tudo embaçado, a igreja está linda. Mas se o eletricista, na hora de fazer a igreja, deixar ela bonitinha ali, mas um fio desencapado, o pedreiro vir emassar, isso gera um risco enorme. Esse fio desencapado hoje ele não vai gerar nada, mas daqui a pouco dá uma umidade, dá alguma coisa, a gente pode gerar um incêndio na igreja. O que isso quer dizer? Paulo, mais para frente aqui, ele está falando um pouquinho sobre a questão da santidade do povo. Ele está explicando para o povo, fala, pessoal, vocês são diferentes. Não adianta vocês julgarem as pessoas do mundo se o pecado está aqui, dentro da igreja. Ele fala até um pouquinho nos versículos anteriores, a questão do pão sem fermento, que tinha a festa da Páscoa. A festa do pão sem fermento, do pão asmo, era uma festa que era celebrada para a purificação do povo. E depois ele entra nisso, que eu tinha esquecido desse detalhe, desculpa. Mas a parte da santidade coletiva é exatamente, se seu irmão, amigo, o cara diz ser cristão, ele está aqui na igreja com você, mas o cara está na bebedeira, está na bagunça, está no erro, você pode ter certeza absoluta que isso vai te contaminar, porque uma hora você vai achar aquilo normal. Hoje você está firme, hoje você está bem, mas a nossa vida de cristão não é todo dia que está bom. Tem dia que a gente está tudo tranquilo, mas tem dia que a gente está para baixo. É a nossa natureza, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente não está tão bem. Aí vem aquele amigo errado e te oferece alguma coisa errada. A santidade coletiva e a sua preservação é exatamente sobre você não se misturar com as pessoas e nem comer algo com elas, não estar em comunhão. Mas aí você fala, então eu vou ter que fazer acepção. Mas Jesus não pregava para todo mundo, Jesus pregava para todo mundo. Jesus ensinava para todo mundo, mas ele não dormia com aquelas pessoas. Ele não tinha parte daquela pessoa, ele ia lá, ensinava, instruía, show de bola. Ensinou aquela pessoa, arrependeu, orava e vamos caminhar junto. Não acabou? Pronto. É ele para lá e Jesus continuar no seu trajeto. Nós estamos tentando fazer algo de tentar abraçar as pessoas. Isso é o pior erro que a gente tem. Eu fui nascido e criado na igreja. Meu pai presbítero, professor de escola dominical, minha mãe orando. E num dia maus amigos, as más conversações, corrompe os bons costumes. Um amigo foi me oferecer uma coisa errada, aceitei uma vez, aceitei 2 vezes, não queria saber mais de ir na igreja. Um dia eu me vi, eu estava perdido, estava na bebedeira, nas drogas, prostituição, nas fofocaiadas, nas mentiras, arrumando confusão com os outros. Um pouquinho de fermento que entrou na minha casa, que eu não expulsei, foi o suficiente para fazer uma bagunça na minha vida, na qual eu me envergonho até hoje. Eu falei que a primeira vez que eu fui tentar pregar, eu senti vergonha de subir aqui, porque eu falei, quem sou eu para subir aqui? Só que a festa do pão sem fermento, as casas tinham fermento, só que Deus mandava purificar. Deus purifica. Se você está com um fermento velho dentro de você, um fermento ruim, qualquer tipo de fermento, deixa ele para lá. A massa que Jesus fez na sua vida é uma massa perfeita. Você não precisa de um crescimento fantasiado, você precisa de Jesus Cristo e de um crescimento verdadeiro. A santidade nunca só é individual, o pecado de um afeta a saúde de todos. O fermento representa o pecado, sutil, mas crescente. Santidade é mais que individual, é missão coletiva do corpo. Se você deixa alguma coisa errada entrar aqui na igreja hoje, você pode ter certeza que você vai contaminar alguém. Às vezes você pode ser até forte, mas você vai contaminar alguém. Eu estava vendo uma história de um lenhador num desses lugares frios aí, ele viu uma serpente. Aquela serpente ela estava congelada, ele fica com dó e traz ela para casa, coloca ela perto da lareira, aí ele vai dormir com a sua família, estão dormindo, tá ele, sua esposa, seus filhos, aquele gelo começa a derreter e a serpente ela não estava morta. A serpente ela ficou viva novamente ali. E a serpente vai e pica seu filho quando ele acorda, seu filho está morto.
Aquele cara quis salvar a vida daquela serpente, mas a serpente nunca deixou de ser serpente. Nós somos chamados para transformar as pessoas, mas transformar as pessoas que querem ser transformadas. Não adianta você colocar um assassino na sua casa que não se arrepende, que quer continuar matando. Você está correndo um grande risco. Diferentemente de você colocar uma pessoa transformada, uma pessoa que quer ser transformada. Fomos chamados a ajudar as pessoas, mas temos que ter cuidado para ajudar. Esse rapaz teve a boa intenção de salvar aquela serpente, mas a serpente matou o seu filho. Ele era forte o suficiente para lutar com a serpente, mas o seu filho não aguentou. Às vezes a gente flerta com o pecado, e o pecado ele faz exatamente isso. Ele destrói a nossa casa. Às vezes ele não vai destruir você, mas ele vai destruir um filho, um pai, um irmão, um tio. E a sua consciência de saber que você deixou aquilo passar? Isso é a sua consciência de saber que uma pessoa se foi porque você deixou aquilo acontecer. Paulo está sendo bem enfático em relação à santidade da casa de Deus. A igreja é um lugar de cura, mas prestem atenção, é um lugar de cura para quem quer ser curado. Temos que sair por aí, sim, pregar o evangelho a todo mundo, mas aquele que não quer receber, irmão, a gente vai ficar falando. Certo momento, se você trouxer ele ainda à força, não vai ser transformado. Então, por isso que ele deixa aquela pessoa ser esmagada, que um dia ele vai voltar. Você já pregou a verdade, você já colocou a sementinha no coração dele. E separação e testemunho do mundo. Ser santo é ser separado para Cristo. Uma pessoa está envenenada, você não dá um suco para ele. Uma pessoa que está sufocada por um veneno, você dá um antídoto para aquela pessoa. Assim também não se trata pecado como amizade superficial. Nesse finalzinho, Paulo está falando sobre o tratamento das pessoas de dentro e no tratamento das pessoas de fora. As pessoas de fora, a igreja, tem muito dessa de condenar, de julgar. Quantas vezes que nós não fazemos isso? Aquele cara é pecador. Aquele cara ali não vale nada. Aquela pessoa ali de fora está no roubo, está na bebedeira, está na droga, está no erro todo. A gente faz isso. E a gente não consegue olhar para a nossa própria igreja. Muito além da nossa igreja, a gente não consegue olhar para a nossa própria vida. E Paulo está deixando bem enfático. É melhor a gente tratar, purificar a nossa igreja, que ela tenha um crescimento saudável, do que um crescimento falso. Um crescimento numérico não vai levar a igreja a lugar nenhum. A comunhão não pode continuar com quem vive no pecado e se recusa a mudar. Aqui Paulo está mostrando que existem pessoas que estão na igreja que ainda são idólatras. Mas eu não tenho falsos deuses, mas idolatra o celular, idolatra um jogo, idolatra o seu carro, a sua casa, idolatra as coisas. Idolatrar é o ato de você dar mais valor a certas coisas, objetos, do que a Deus. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Mas a gente olha no nosso celular, ficamos 4, 5 horas numa rede social que não nos leva a nada, e a gente não tem tempo para Cristo. Bebedeira, pornografia, mentira, fofoca. Como que isso tem entrado nas igrejas? E como as pessoas têm achado isso normal? Uma coisa é o cara que está lá fora, não conhece a Cristo, e eu pregar para ele ser transformado. Outra coisa é uma pessoa estar aqui na igreja, vivendo com isso, sobe aqui, toca no louvor, canta, prega o evangelho, vai lá, serve a ceia, recebe as pessoas, aquela pessoa está no pecado. E a gente não consegue tratar daquela pessoa, porque a gente tem medo. E se eu tratar, mas e se ele sair da igreja? Meu irmão, Paulo está mostrando aqui com bastante certeza e propriedade. É melhor ele lá fora e se arrepender do que ele aqui dentro, contaminando os outros e tendo a sua vida perdida. Expulse essa pessoa. Separação e testemunho no mundo. Nós cristãos, antigamente as pessoas olhavam para a igreja e as pessoas tinham um temor, uma reverência pela igreja. Falar, ali é uma igreja. Já viu aquelas pessoas que passavam assim perto da igreja, abaixavam até som do carro, não fala palavrão. Tem umas pessoas que são aquelas superstições. Não, aqui na frente da igreja não posso falar palavrão não, mas aí passou a igreja, já manda um monte de palavrão ali. O que adianta? Superstição barata. Não é testemunho no mundo. Como que eu e a Cristiane, às vezes eu brinco com ela, que eu sou Uber, eu sou motorista. Josias sabe disso aí. Como que os motoqueiros nos irritam? Caramba, como que aquelas pessoas, eles passam de moto, quase arrancam o retrovisor. E às vezes quando você vê, você fala uma palavra, ou você pragueja na mente assim, estamos errados. Porque se a gente pensa, a gente já está pecando.
Não é o ato de você falar que aconteceu a maldição, o ato simplesmente de pensar aquilo. A gente tem olhado muito para o mundo, mas não tem olhado para a nossa vida. Nós queremos ser uma igreja relevante, temos que lutar para mudar a nossa vida, mudar a nossa igreja hoje, retirar o pecado dela, retirar a contaminação, pegar todo o fermento, como as festas dos pães asmos. Retire o fermento da igreja, para que a igreja possa crescer de verdade. O melhor fermento, o verdadeiro fermento, é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus derramado na cruz, para que pudéssemos ser libertos. Jesus morreu, não para que a gente andasse no pecado, mas que a gente vivesse livre do pecado. Então a igreja é um lugar de separação, a igreja é um lugar de testemunho. E hoje em dia as pessoas têm olhado para a igreja tem se tornado escândalo. As pessoas indo na igreja, você viu o que aquele pastor falou? Você viu o que aquele lá falou? Você viu que aquilo? A gente fica nesse viu, e ninguém quer mudar de verdade. Quando será que a nossa igreja vai voltar a ser aquela igreja que as pessoas olham, rapaz, aquele ali é crente, hein? Ó, vamos parar aqui a falação errada aqui, que está vindo um cristão diferente. É para isso que nós fomos chamados. Eu lembro que uma vez na escola eu estava andando com as pessoas e quando eu ia para a igreja, meu pai mandava levar a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia desse tamanho, igual de pastor, o violão nas costas, o pessoal lá, o pastorzinho, e eu, sai fora. Eu não gostava desse apelido, falei, poxa, eu era novo, falei, poxa, me chamar de pastorzinho. Às vezes eu chegava num grupo, o pessoal contando uma piadinha, eu gostava daquelas piadinhas de bobeira, aí o pessoal contando piadinha, não, para que o Guilherme chegou, eu, não, para não, conta aí. Eu instiguei as pessoas a contarem coisas erradas. As pessoas me olhavam com um olhar diferente, mas eu fiz eles me olharem com um olhar comum. Nós fomos chamados para ser diferença. Nós não fomos chamados para estar com os beberrões, com as pessoas que não querem ser transformadas, com as pessoas que estão na prostituição. Somos chamados para ser santos, separados para Deus. Isso não quer dizer, mais uma vez eu repito, que temos que deixar as pessoas de lado, mas temos que tratar aqueles que querem ser tratados. Esse é o nosso chamado, ser testemunho. O seu testemunho, o seu jeito de agir, ele fala muito mais alto das coisas que você fala. Não adianta nada a gente vir aqui pregar e amanhã mesmo eu estar dando um jóia errado para o motoqueiro que passou do meu lado ali, porque o cara me deu uma fechada. O que adianta isso? Estou falando uma coisa aqui e estou vivendo outra. Estou perdendo meu tempo, simplesmente. É perda de tempo. É muito melhor eu estar lá no mundo fazendo bagunça do que estar aqui fingindo. Nós somos chamados para ser diferença. Então que em nome de Jesus possamos ser a diferença. Não somos chamados a julgar o mundo está lá. Somos chamados para purificar a igreja. Nós somos corpo de Cristo. O nosso chamado é para purificação. É um ajudando o outro. É eu com o William comigo. É um fortalecendo o outro. Ajudando. Mas o cara do mundo lá, problema do coisa do mundo. Vamos melhorar aqui. Guilherme, qual que é o pecado que tem te atrapalhado a chegar ao máximo do seu potencial? Olha o homem ao máximo aí. O que tem te atrapalhado de chegar na sua terra prometida hoje? Vamos caminhar junto. O caminhar junto não é massagear o ego da pessoa, não é fazer carinho na pessoa que está errada. Caminhar junto é amar a pessoa. Uma pessoa que te ama, ela vai te corrigir. Então que a gente possa receber qualquer correção, qualquer coisa que as pessoas falarem com a gente em amor. A comunhão com o ímpio não pode ser mais importante que a santidade do corpo. Presta atenção. A comunhão com o ímpio não pode ser mais importante que a santidade do corpo. Você ter comunhão com o ímpio para tentar evangelizar, trazer ele para a igreja, é muito legal você tentar trazer as pessoas para dentro. Mas isso nunca pode ser mais importante que a santidade do corpo. Se essa comunhão está estragando a santidade da igreja, vou te falar um negócio, é muito melhor você sair dessa comunhão, porque ela vai te arrastar uma hora ou outra. Eu fui criado na igreja, vi meu pai pregando, meu pai como presbítero, meu pai era uma pessoa ali que era importante na igreja ali, era uma referência muito boa para mim. E eu me desviei, tendo referência dentro de casa, a comunhão com o mundo, com o ímpio, foi importante. Eu naquela ideia, vou salvar meus amigos. Na verdade eu me afundei com eles, porque eu não tinha força para salvar nem minha própria vida. Porque o único que tem força para nos salvar é Jesus Cristo. Somos chamados a manter a santidade no corpo de Cristo, confrontando o pecado em amor, preservando o testemunho diante do mundo e vivendo a verdade do Evangelho. Esse é o chamado que nós temos. Esse que é o nosso chamado como igreja. E aí, como que está a sua vida hoje? Você está vivendo numa vida de pecado?
você tenha massageado seu próprio ego. Eu vou nem falar dos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje eu quero te fazer um convite para olhar para a sua própria vida. Será que tem algum pecado de estimação dentro de você que você está com remorso e não arrependimento? Será que você está vivendo uma vida na qual está estragando a comunhão da igreja? A ideia aqui não é a gente sair daqui e ir embora da igreja. A ideia é a gente ser transformados por Cristo, porque nós precisamos ser transformados todos os dias. Todo dia eu acordo, eu saio para trabalhar, já vem um motoqueiro e acaba com o meu dia. Eu tenho que transformar isso, porque isso já virou uma reza na minha vida. Eu amaldiçoo o cara e falo, perdão, Senhor, falei isso de novo. E fico bem, falo, agora eu estou em paz, pedir perdão. Imagina se acontece alguma coisa com aquele rapaz que eu falei besteira. Meus irmãos, nós somos chamados para ser diferença. Na hora que passar um motoqueiro, eu estou tentando aprender isso, Josi. Vai com Deus, meu irmão. É difícil, mas em pouquinho vai, em nome de Jesus. Em pouquinho não. A partir de hoje, isso vai ser transformado. Amanhã eu vou abençoar uns 10 motoqueiros, pelo menos, trabalhando em nome de Jesus. Fomos chamados para ser bênção, fomos chamados para ser testemunho vivo. Se algo está errado na igreja, você sabe, como Mateus 5 fala, seu irmão está em pecado, chega nele, chega em amor. Se você conseguir ganhar ele, ganhou uma vida para Cristo. Ganhou um irmão em Cristo. Se ele não aceitar, chama mais uma pessoa, corrige ele. Se ele não aceitar, leve para a igreja, leve para o conselho. E o conselho vai fazer o quê? Se tiver que excluir ele, como Paulo diz, deixar ele no mundo, vai ter que acabar deixando. Porque é melhor uma pessoa lá fora, com a chance de se arrepender, do que ela aqui dentro, achando que tudo está normal. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração, eu queria estar orando. E se você acha que tem algum pecado na sua vida que já virou um remorso e não está sendo mais algo transformador, pede para Deus te limpar, te purificar. Será que a nossa igreja hoje, com a nossa vida aqui, ela vai crescer fortalecida ou ela só vai crescer numericamente? O nosso chamado é para crescer de tal maneira que nós aqui, só esse pequeno grupo que está aqui hoje, é suficiente para mudar a história desse bairro Minerlândia. Se nós formos íntegros a Cristo, ao nosso chamado. Deus quer santidade. Aonde a gente passa, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver a diferença. As pessoas estão olhando para a sua vida com diferença, ou as pessoas não sabem nem que você é cristão hoje. Quando as pessoas entram no seu local de trabalho, isso eu refiro para mim também, tá? As pessoas falam, nossa, você é crente? Não aquele, nossa, você é crente? O que as pessoas têm olhado para a sua vida? Você tem sido um testemunho vivo? Hoje é um dia de libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia está aqui, nos libertando. Então que Ele possa nos libertar, a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela possa nos libertar neste momento de qualquer perdição, de qualquer pecado que estamos vivendo. Em nome de Jesus, que a gente possa ser tratado. Então coloca a mão no seu coração e peça para o Espírito Santo trazer a sua memória. O que você precisa trazer, o que você precisa tratar neste momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra explanada nessa noite, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque a sua palavra ela entra no nosso coração para nos transformar. Ó Pai, não queremos simplesmente ouvir essa mensagem hoje por ouvir, mas queremos ser impactados por ela, ó Pai. Ó Paizinho, em nome de Jesus, traga à nossa memória tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Ó Pai, vem purificando a sua igreja. Ó Pai, que a gente não cresça somente numericamente, ó Pai, mas que possamos crescer espiritualmente, que possamos ser relevantes nesse lugar, ó Pai, que possamos ser agentes transformadores, ó Pai. Te clamamos, nos transforme neste momento, para que possamos transformar esse mundo aí fora. Ó Pai, te clamamos que nos cure hoje, agora, neste momento, para que possamos curar as pessoas lá fora. Ó Pai, nos ensine para que possamos ensinar, nos corrija para que possamos corrigir. Mas não nos deixa ficar como estamos neste momento. Não deixa o pecado nos dominar. Ó Pai, apaga qualquer maldade da nossa mente. Apaga qualquer maldade do nosso coração, ó Pai. Tira isso de nós, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja que cresce. Nós vemos aqui um exemplo de uma pessoa, mas quantas vezes que nós somos essa pessoa errada, ó Pai, que está atrapalhando o crescimento da igreja.
Não queremos sair da sua presença, não queremos sair da sua igreja, mas queremos estar aqui transformados para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Eis-nos aqui, eis a terceira IPI, eis a nossa casa, eis a nossa família, vai transformando, transforma os que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos pais, irmãos, sobrinhos, filhos, ó Pai. Transforma essas pessoas, ó Pai, mas usa nossas vidas para isso, que as pessoas possam olhar para nós e verem verdadeiros cristãos, pessoas que seguem a Ti, ó Pai, que assim como Paulo, ó Pai, possamos ser seu imitador, ó Pai. Que possamos imitar seus passos, ó Pai. Que possamos, a partir de agora, ó Pai, em nome de Jesus, pegar a nossa cruz, ó Pai, e seguir ao Senhor, porque muito mais vale sofrer aqui e um dia estar ao seu lado do que ter todas as maravilhas dessa terra, ó Pai, e um dia não ter a sua presença mais. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa mensagem possa transformar os nossos corações para a honra e glória do seu santo nome. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ih, tá sem pilha? Aqui. Som. Acho que o botão não está muito legal. Irmãos, graça e paz, amém? Amém, que sejamos uma igreja saudável, né? E ser uma igreja saudável passa por sermos cristãos saudáveis. Só seremos saudáveis se nós fizermos luta contra o pecado diariamente na nossa vida. Amém? Então, palavra abençoada. Deus abençoe a vida do nosso irmão, Guilherme. Eu quero, antes de te convidar a se colocar em pé, eu quero dizer, irmãos, um recado muito importante. A partir desse domingo, nós estamos entrando no mês da família. E nós teremos, então, mensagens específicas para a família. Nós teremos no dia 25, 26, 24, 25. Sempre confundo, né? Eu sei que é 25, só que eu não sei se é 24 e 25, o Congresso da Família. Então, crie expectativas no seu coração. Esteja convidando seus familiares. Convide mesmo, esteja orando pela sua família. E nesse mês de maio, nós faremos duas questões bem importantes para a família. Quer dizer, faremos até mais, né, Renata? Tem outras ideias aí, e de repente surgirão outras ideias no decorrer do mês, para a glória de Deus. Mas todas as terças-feiras nós voltaremos com live, com aquelas lives de devocional. Nós teremos as nossas lives às terças-feiras, 22 horas, mesmo horário. Sempre à terça-feira. Por que terça-feira? Aí vocês vão entender quando eu fizer a primeira, tá? Só nas terças. Então serão 4 lives durante o mês. Na quarta-feira, nos cultos de quarta-feira, nós começaremos, meu Deus, nós começaremos na, cadê o pai dessa menina, né? Nós começaremos quarta-feira que vem, a partir de quarta-feira que vem, nós começaremos uma campanha aqui nas quartas, campanha para as nossas famílias. Então, na quarta-feira que vem, não deixe de trazer toda a sua família, tente trazer a sua família, se você pode trazer, convide sua esposa, convide seu marido, convide seus filhos, convide seus sobrinhos, convide seus netos, convide o pessoal da igreja, traga o pessoal aqui, porque nós continuaremos com as mensagens, nós continuaremos com as pregações, em cima do texto de Coríntios, mas nós terminaremos as mensagens um pouco mais cedo, para termos um momento de oração e consagração pelas famílias. Então, toda quarta-feira nós teremos um ato de fé. Então, na quarta que vem, nós teremos um ato muito legal. Vocês vão receber, cada família que estiver aqui, vocês vão receber um negocinho, um brindezinho, não um brinde, né? Mas vocês vão receber algo simbólico, para você guardar na sua casa, junto ali com a sua família, para você orar junto com a sua família. Não é nenhuma coisa mágica, não, que vai trazer a bênção, a prosperidade para o seu lar, não. É só algo importante para você olhar junto com a sua família, relembrar aquilo ali, e de fato pedir ao Senhor que aquilo ali seja uma verdade na vida da sua família, da sua casa. Então, quarta-feira que vem, não falte, tente não faltar nenhum culto dessas quartas, que será bênção. E domingo não precisa nem falar, né? Então, que Deus abençoe os irmãos, vamos colocar em pé, vamos continuar orando pela vida da Lu, continuar ali no hospital, fazendo o seu tratamento. Pedir ao Senhor para que abençoe a vida dela, da nossa irmã, em nome de Jesus. O Wallace, né, que estava em casa se recuperando, louvado seja Deus por isso, é uma bênção essa notícia também.
e os demais pedidos que estejamos orando em nome de Jesus. Amém? Então, nos ajude a divulgar essa campanha de quarta-feira, nos ajude a divulgar esse mês da família. Esteja com a sua família aqui nesse lugar, esteja com a sua família nesse lugar. Nós queremos ver frutos, e eu acredito que os frutos serão filhos que estão longe, voltando ao caminho do Senhor, maridos que estão frios, ou esposas que estão frios, espiritualmente voltando ao fervor espiritual. Nós queremos ver milagres de Deus nas famílias da nossa igreja, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te adorar, Pai, eu quero te bendizer, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia, por esse culto, bendizer o Senhor por essa palavra, pedir ao Senhor, Deus, continue abençoando a vida do Guilherme, Senhor, que ele continue crescendo em graça, em conhecimento, na Tua presença, Senhor. Pai, que em nome de Jesus essa palavra, mais do que nos desafiar, mais do que nos confrontar, que ela gere, ó Deus, frutos na nossa vida e na nossa igreja, Pai. E que sejamos, ó Deus, uma igreja saudável, uma igreja que anda conforme o Teu querer, que não aceita o pecado, que confronta o pecado e que busca de todas as maneiras viver em santidade na Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por esse mês de abril, que foi um mês maravilhoso, ó Deus, de aniversário da igreja. Quantas coisas grandes o Senhor fez neste lugar, nesse mês. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua presença real, pelas vidas, ó Deus, que vieram durante esse mês, ó Deus, e estão conosco, ó Pai, estão animados. Nós temos frutos desse mês, ó Deus, para comemorar, para te adorar, Deus, frutos, ó Deus, de transformação, milagres do Senhor, portas abertas, prosperidade, terreno comprado. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse mês. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, se o Senhor nos permite, ó Deus, pedir isso, Pai, faça ainda muito mais, ó Deus, nesse mês de maio, e que, ó Deus, esse mês de maio, que é o mês da família, Deus, que vejamos a Tua boa mão atuando, ministrando, curando, salvando, ó Deus, familiares nossos, ó Pai, transformando corações, transformando vidas, ó Deus, que vejamos, ó Deus, em nome de Jesus, famílias inteiras aqui neste lugar, renovadas, saradas, ó Pai, cheias do Teu Santo Espírito na Tua presença, Pai. Que essa campanha, Deus, às quartas-feiras, que os cultos aos domingos, Pai, que sejam momentos, ó Deus, de um bálsamo, ó Deus, na vida das famílias deste lugar, ó Deus, esteja abençoando toda a programação, o congresso da família, esteja abençoando esse mês, ó Pai, que seja mesmo extraordinário, ó Deus, sobrenatural, e que tudo, ó Pai, que acontecer durante esse mês, seja exclusivamente para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Agora que despedimos Teus filhos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos pela Tua presença. Amém e amém. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença, o conforto, a amizade do Espírito Santo, seja com você, meu irmão e minha irmã, não somente agora, mas para sempre. Aquele que recebe, diga amém e amém.